Olá pessoal, meu nome é João Victor, sou professor do Departamento de Economia da UFP e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre uma proposta do Banco Central do Brasil que pegou muita gente de surpresa nos últimos dias, que diz respeito à criação da nova cédula do real, que no valor de R$ 200, que teria a representação do lobo-guará, né? E é curioso porque isso acontece em um momento bastante atípico de nossa história, que é um momento de pandemia, no qual há uma forte crise de desemprego, falência de empresas e uma forte tendência de modificação dos padrões de consumo. E isso, na verdade, se torna bastante estranho quando se tem a proposta da criação de nova célula no valor de R$ 200. Então, eu gostaria de conversar primeiramente sobre o que significa essa criação dessa nova célula e por que isso se justificou como uma ação do governo, né? E para depois nós tentarmos compreender como isso parece ser um pouquinho contraditório nesse momento atual que estamos vivendo e tentando pegar também uma perspectiva em relação ao futuro. Primeiramente, o governo justificou a criação de uma nova cédula com o intuito de reduzir os custos com a impressão de moeda. Sob o seu argumento, é muito mais barato você imprimir uma nota de 200 para utilizar em transações comerciais do que você imprimir duas notas de 100 ou quatro notas de 50. O governo propôs a criação dessa nova célula sob o argumento de que as pessoas estão poupando mais durante a pandemia e como essa poupança tende a aumentar, existe uma tendência das pessoas de buscarem volumes maiores de dinheiro e, como buscam mais volume de dinheiro, é mais barato que ter uma nota grande do que de fato várias notas pequenas, né? Então, basicamente, seriam dois pontos centrais do argumento do governo: um em relação aos custos com a impressão de moeda, né? E outro relacionado ao aumento da poupança das famílias, né? E sobre esses dois pontos, nós merecemos um destaque especial. Primeiro, quando nós pensarmos na criação dessa moeda de R$ 200, essa nota, essa cédula do Lobo-Guará, nós fazemos já um paralelo histórico com a criação da nota de 2, da tartaruguinha, né? Que essa nota de 2 surgiu justamente com a substituição da cédula de R$ 1, que passou a assumir a forma de moeda metálica, né? E isso foi um argumento válido, por quê? Porque naquele momento, com uma elevação do nível de renda da população e com o histórico de inflação recente, era muito comum as pessoas deixarem de comprar coisas de R$ 1 e passarem a comprar coisas de 2, de 5, de R$ 10, de modo que a precificação em R$ 1 ficou cada vez menos usual. E as pessoas passaram a demandar volumes maiores de dinheiro. Isso fez com que, na verdade, fosse necessário criar essa nova moeda. Isso foi importante porque acabou substituindo aquele consumo e assumindo um padrão um pouquinho mais elevado que se mantém até hoje. Então as pessoas passaram a utilizar essa nota de 2 e, de fato, uma nota de 2 impressa, ela teve um custo muito mais baixo do que teriam duas notas de R$ 1, ou como passou a ter uma moeda de R$ 1 que tem uma manutenção muito mais duradoura, né? Então, o custo de impressão da moeda reduziu bastante, porque o volume de movimentações da nota de 2 passou a substituir volumes superiores de notas de R$ 1, que com o tempo passaram a deixar de existir. A diferença em relação a essa nota de 200 é o quê? Que as pessoas não têm um padrão cotidiano de consumo em valores superiores a R$ 100. E as pessoas não têm uma tendência, principalmente nesse momento de crise, de movimentar um volume tão grande de dinheiro em suas transações cotidianas. Nós sabemos que as pessoas tendem a utilizar notas e moedas em transações do seu consumo diário, semanal, corriqueiro, e transações maiores, as contas de luz, uma compra que se faz no cartão de crédito, geralmente não tem uma demanda específica por moedas metálicas ou em cédulas. Então, essa argumentação de que as pessoas passam a demandar volumes maiores de dinheiro e, com isso, é importante que se tenha uma nota maior disponível, ela é falha, tendo em vista que, pensando principalmente nesse momento de crise que estamos vivendo, não há uma tendência que as pessoas substituam células menores por uma célula de R$ 200. Muito pelo contrário. A tendência que se assume é que, em virtude do desemprego, em virtude da informalidade, da pobreza que assola o país e se agrava nesse momento de crise, as pessoas passem a demandar cada vez menos moedas altas e cada vez passem a utilizar mais notas de 10, de 20, de 5, de R$ 2, porque são essas as que correspondem ao padrão de renda que, infelizmente, vem se consolidando no país. Então, essa tendência de substituir notas de 100 e 50 por notas de 200, ela se configura como uma particularidade
de uma pequena parcela da população que se mantém com poder de compra e que até aumenta esse poder de compra em virtude da pandemia. E aí nós vamos para o outro ponto, que seria essa população que teoricamente está poupando mais. Nós sabemos, né, Keynes já levantou esse argumento algumas décadas atrás, que em momentos de crise as pessoas tendem a poupar pensando no futuro. Então a incerteza em relação ao momento presente faz com que aqueles que tinham condições de deixar de consumir agora para consumir mais no futuro, o façam. E é por isso que aqueles que conseguem manter seu emprego, aqueles que mantêm uma elevação no seu nível de renda, eles tendem a, neste momento, não consumir, até porque muitos negócios estão fechados e os níveis de venda, consequentemente, reduzem, né? E essas pessoas tendem a aumentar seu nível de poupança. E a demanda por moedas que essas pessoas apresentam não é uma demanda por moedas metálicas nem cédulas, é uma demanda por moedas digitais, tendo em vista que ninguém mais poupa colocando dinheiro embaixo do colchão. Né? Então, até aquelas pessoas que poupam, que são uma parcela reduzida da população, elas tendem a poupar em meios digitais, bancos e contas correntes, contas poupanças, títulos financeiros, porque, consequentemente, é muito mais rentável e seguro do que guardar seu dinheiro em casa em formas de cédulas. Então, essa argumentação de que as pessoas poupando necessitam de moedas maiores, ela também não é válida. Bem como não é válida a argumentação de que vai haver uma redução dos custos de impressão, porque a tendência que acontece agora é que essa moeda vai ser impressa, ou seja, vai ter um custo para impressão, mas as moedas mais baixas, de 100, 50, 20, 10 e 2, vão continuar sendo impressas e circulando, porque são essas que vão se manter como principal padrão de pagamento da população brasileira, que está em crise e tende a permanecer em crise até o futuro, que não é certo, né? Mas a tendência é que se mantenha pelos próximos pelo menos 4, 5 anos. Então é realmente uma argumentação que não é adequada. Se nós formos pensar um paralelo com os países que tendem a apresentar notas elevadas, nós temos basicamente dois padrões de países. Nós temos países como os países europeus, nós temos a nota de 500 euros. Por quê? Porque lá a população tem um padrão de renda mais elevado e tende a fazer padrões de compras cotidianas em preços mais altos. Principalmente porque é um volume muito grande de turistas, e os turistas, quando chegam, trocam sua moeda pelo euro e fazem geralmente essas transações em uma pequena quantidade de moedas bastante elevadas. Né? Então, a Europa, por marcar uma comunidade de pessoas com renda alta e há um grande volume de turistas com rendas altas, há uma justificativa pela utilização dessa nota de euro de 500, tendo em vista que ela facilita essa movimentação comercial. Outro caso de países que adotam moedas elevadas, que é um caso oposto, nós temos aqui na América Latina o exemplo da Colômbia, que é um país que é bastante parecido com o Brasil, de uma renda média que é bastante parecida com a nossa, e eles têm a sua moeda que é o peso, e essa moeda é ponderada em 1.000 unidades. Então, por exemplo, não há nada que se compre por 1 peso, por 2 pesos, por 10 pesos. As pessoas compram coisas de 1.000 pesos, 50.000 pesos. Por quê? Porque esse país tem um histórico de inflação que fez com que gradativamente a sua moeda perdesse poder de compra. E ela passasse a deixar de poder comprar com pequenas quantidades de pesos e passaram a precificar seus produtos em unidades de milhar até que a inflação se estabilizou e hoje eles se mantêm com esse padrão de renda. Então, por exemplo, se um produto comum, um pão, custa 1.000 pesos ou 500 pesos, nós entendemos que isso não é de fato um pão caro ou não é de fato uma grande movimentação de moeda, tendo em vista que as pessoas são remuneradas lá em unidades de milhão. Então, o salário de 1 milhão de pesos não é de fato nada estranho, tendo em vista que os produtos custam 1.000, 2.000, 5.000 pesos. Né? As pessoas que são um pouco mais experientes, elas lembram que no Brasil nós tínhamos o cruzeiro nos anos 80 e essa moeda de fato ela tinha uma precificação também taxada em centenas e milhares. Né? Então, ou seja, os países que geralmente adotam moedas com nominalmente mais altas são ou países de renda alta ou países que têm um histórico recente de inflação, o que não é nenhum dos casos brasileiros, principalmente pensando que nós temos um histórico de deflação recente agora no mês de março. Então, em suma, essa criação dessa moeda, de fato, ela não é adequada ao momento que nós estamos vivendo, principalmente porque há uma demanda reduzida por moedas, em virtude da crise, e a pandemia força que aconteça uma mudança do padrão de consumo. E a tendência dos próximos anos
E aí onde o governo deveria estar investindo é uma tendência de digitalização, onde as pessoas tendem a cada vez menos utilizar papel moeda e moeda metálica e passem a utilizar cada vez mais transações financeiras e bancárias e, consequentemente, passem a reduzir a necessidade de impressão de papel moeda. Então, essa moeda de R$ 200 tende a ser um grande elefante branco, que agora é espetacular, é bonito, as pessoas vão se iludir achando que tem dinheiro, mas que de fato não vai representar nada de transformador na economia brasileira. E, olhando por um lado agravante, nós podemos entender como uma estratégia de marketing no governo federal para dar uma falsa ilusão para as pessoas de que elas agora têm mais poder de compra por terem posse de uma moeda mais alta. E também não é bom esquecer que moedas mais altas, a exemplo da nota de R$ 200 que está por vir, elas facilitam transações ilegais por serem mais fáceis de serem transportadas uma grande quantidade de dinheiro. Ou seja, isso favorece a milícia e a corrupção e não apresenta nenhum tipo de perspectiva econômica para agora de positiva e nem condiz com a tendência de transformação tecnológica do futuro. E revela uma incapacidade do governo federal de perceber as reais demandas prioritárias da economia neste momento de pandemia.